Olá pessoal, eu sou o professor de matemática Beto Penacchia e eu preparei essa aula para vocês resolvendo exercícios sobre o conteúdo de razões trigonométricas dos ângulos notáveis e alguns outros ângulos também quando a gente tem algum valor fornecido em tabela. Eu separei 10 exercícios de vestibulares e Enem para a gente estar discutindo e resolvendo, tá bom? Nesse primeiro vídeo eu vou resolver com vocês os 5 primeiros. Aí estamos preparando um outro vídeo para vocês para resolver também os últimos 5 exercícios de vestibulares e Enem. Então a dica que a gente passa para vocês é assim, ó, assim que aparecer a imagem do enunciado, aí você pausa o vídeo, tenta resolver o problema. Aí depois você dá o play para ver a solução que a gente está oferecendo, ok? Então vamos tentar fazer assim? Bons estudos para nós, vamos lá! Muito bem, vamos resolver agora a questão número 1. Essa questão número 1 foi cobrada na Universidade Regional do Cariri, URCA, tá? Calcule a área do triângulo retângulo com hipotenusa igual a 1 e tangente ao ângulo agudo alfa igual a raiz quadrada de 8. Tá legal. Vamos então tentar calcular essa área, né? Inicialmente, área de triângulo retângulo, a gente tem uma vantagem de utilizar a fórmula geral, tá? Para a área de triângulo, aquela fórmula famosa, né? Vou colocar aqui, ó, área é igual a base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula mais famosa para a área, né? A gente tem uma vantagem que o triângulo retângulo, tanto a base quanto a altura, são os catetos do triângulo retângulo, tá? Isso acontece no triângulo retângulo. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse cateto aqui valendo x, esse cateto horizontal, e esse cateto vertical vamos chamar de y, tá? E aí o nosso objetivo passa a ser encontrar o valor do x e encontrar o valor do y. O autor disse que a tangente, vou até marcar aqui com mais detalhes para nós, aqui ó, ele falou que a tangente do ângulo alfa, do ângulo agudo alfa, vale raiz quadrada do 8. Vamos usar essa informação, então vamos lá. Se ele falou que a tangente vale 8, então vamos usar. Você lembra como é que você calcula a tangente? A fórmula da tangente é assim, ó. Tangente de qualquer ângulo é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. No caso, a tangente do ângulo alfa, o autor já forneceu o valor raiz quadrada do 8. É igual, aí quem é o cateto oposto nesse nosso triângulo? Vale a letra x sobre a letra y. A letra y é o cateto adjacente. Nessa igualdade, a gente pode pegar o y, que está dividindo, e passá-lo multiplicando, tá? De maneira que a gente vai ter o x valendo raiz quadrada de 8y. Muito bom. Com essa igualdade ainda não dá para encontrar o valor do x nem do y, tá? Mas a gente vai usar essa igualdade aqui porque, visto que esse triângulo é retângulo, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras, que fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vamos lá. Quadrado da hipotenusa, 1 ao quadrado, é igual soma dos quadrados dos catetos, x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora a gente substitui a letrinha x por raiz quadrada de 8y. Então a gente resolvendo aqui, 1 ao quadrado é 1. Bom, substituindo x por raiz quadrada de 8y, a gente deixa assim dentro do parênteses ao quadrado mais y quadrado. Muito bem, repete o 1, é igual. Essa potência aqui você pode resolver assim. Raiz quadrada do 8 ao quadrado, a gente corta a raiz, né? Simplifica aqui, fica 8. Y ao quadrado continua y quadrado. Aí, ó, desse jeito. Aí o restante da equação mais y quadrado. 8y quadrado mais y quadrado dá 9. 9y quadrado. Então vai ficar aqui, igual a 9y quadrado. Aí o 9 pode passar dividindo. A gente vai ter y quadrado igual a 1 sobre 9. Então você agora deve extrair a raiz quadrada. Não vai colocar mais e menos, tá, pessoal? Porque aqui é um problema de geometria, viu? A gente não está interessado no valor negativo, tá? Então é só passar a raiz quadrada simples mesmo, viu? E a raiz quadrada simples dessa fração, raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada do 9 é 3. Pronto. Nós acabamos de encontrar que a letra y, o valor y vale 1/3. E se y vale 1/3, nós podemos afirmar aqui então que x vale raiz quadrada de 8 vezes y, raiz quadrada de 8 vezes 1/3. Raiz quadrada de 8 vezes 1/3 dá raiz quadrada de 8 sobre 3. Muito bem. Então agora pegando esses dois valores aqui, levando lá para a fórmula da área, nós vamos conseguir encontrar a área e terminar o problema, tá? Então a área fica base vezes altura. A base, pessoal, pode ser o y, tá? E a altura pode ser o x, viu? A altura h. Então vamos levar esses valores aqui, ó. A base é o y e o y vale 1/3. Então fica 1/3 base vezes a altura é o x. Então a altura o valor do x vale raiz de 8 sobre 3. Aqui, ó,
vezes raiz de 8 sobre 3. Isso aqui tudo sobre 2, tá? Isso aqui tudo sobre 2. Muito bom. Sobre 2 por causa da fórmula da área. Aqui, pessoal, essa multiplicação a gente faz numerador com numerador e denominador com denominador. Aí a gente vai encontrar a raiz quadrada de 8 sobre 9 dividido por 2. Uma divisão dessa, né, a regra fala assim, ó, conserva a fração de cima. Eu vou repetir aqui, ó, raiz quadrada do 8 sobre 9 e multiplica pelo inverso do denominador, né? Esse 2 aqui, a gente pode assumir que o número inteiro 2 pode também ser escrito como 2 sobre 1. E aí você invertendo aqui, né, o 2 sobre 1, você passa a visualizar 1 sobre 2. Aí, ó. Então agora fazendo essa multiplicação e terminando o exercício, raiz quadrada de 8 vezes 1 vai dar a raiz quadrada do 8 e 9 vezes 2 vai dar 18. Muito bom. Raiz quadrada do 8 sobre 18 ele está aqui, exatamente na letra E. Ó. Esse aqui é o gabarito do exercício. Interessante que a gente não meio que simplificou, pessoal, raiz quadrada do 8, porque se você bater os olhos aqui nas opções, você está vendo que a presença da raiz quadrada do 8 está aqui sem simplificar. Então, por isso que a gente, nessa solução, manteve assim, tá bom? Vamos agora falar do próximo exercício, questão 2. Bom, essa questão 2 caiu na Universidade Positivo, em Curitiba, tá? É a sigla UP aqui. Um mastro de 8 metros de altura está colocado sobre um dos vértices de um campo retangular, cujos lados medem 12 e 9 metros. No vértice oposto está preso um cabo conectado ao topo do poste, conforme indica a figura. Então a gente está vendo aqui esse campo retangular, né? Aí tem este mastro, e aí no topo do mastro está ligada uma corda esticada até esse outro vértice aqui. A pergunta é, qual é o comprimento desse cabo? Bom, naturalmente você precisa perceber que tem aqui, pessoal, a presença de alguns triângulos retângulos. Em especial, se eu fizer um segmento de reta que liga a base da haste até esse vértice aqui, bem nesta parte aqui, ó, nós devemos perceber que tem a presença de um triângulo retângulo aqui fazendo um ângulo de 90 graus. Tá? E aí, nesse caso, vamos chamar de x a medida do cabo que a gente quer encontrar. E nós não temos nenhuma informação de ângulo, né, mencionado aqui, a não ser aqui que é 90 graus. E a gente não sabe o valor dessa diagonal que eu tracei aqui do campo retangular. Vamos chamar de y, tá? Veja que se a gente perceber agora, como esse campo aqui ele é retangular, isso é um retângulo, e essa diagonal aqui do retângulo, a gente sabe que toda vez que a gente traça a diagonal de um retângulo, a gente acaba dividindo, né, o retângulo em dois triângulos retângulos. Portanto aqui, apesar de estar inclinado, né, deitadinho, a gente tem que esse triângulo aqui de baixo e o de cima são dois triângulos retângulos. A gente pode utilizar o teorema de Pitágoras aqui agora, tá? O teorema de Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa, que no caso é o y, tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos valem 12 e 9. Então vamos lá. Y ao quadrado você repete aqui. 12 ao quadrado é 144. 9 ao quadrado é 81. 144 mais 81 vai dar 225. A gente sabe que agora nesse momento esse expoente 2 vai para lá na forma de raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 225 vai dar 15. E então a gente acaba encontrando o y valendo 15. Isso é bom, tá? Vamos trazer então esse número 15 para cá, ó, 15. Agora nós já temos condições de calcular o x, né? Porque nesse triângulo retângulo onde está o mastro, que vale 8, o x é uma outra hipotenusa, né? Então vamos lá. Utilizando o teorema de Pitágoras de novo. Quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. O 8 é um cateto e esse 15 agora se comporta como cateto nesse triângulo retângulo aqui na vertical, tá? Mais 15 ao quadrado. Vamos somar aqui, ó. X ao quadrado é igual, 8 ao quadrado é 64, 15 ao quadrado é 225. Somar 64 com 225 vai dar 289, tá? 289. Aí agora vai extrair a raiz quadrada de 289 e a gente vai ter o valor de 17, tá? Raiz quadrada de... Opa, eu errei aqui, ó. Raiz quadrada de 289. Deixa eu colocar o valor aqui de novo. Aí, agora sim, tá? O valor dessa raiz é 17. Significa então que este referido cabo de vermelho, né, que a gente está chamando de x, vale 17 metros, letra A, tá bom? Muito bem, vamos agora para o próximo exercício. É uma questão que caiu no Instituto Federal do Sertão. Ela diz assim, ó: um jovem estudante do Instituto Federal vê um edifício sob um ângulo de 60 graus. Caminhando mais 30 metros na direção oposta ao edifício,
passa a observá-lo sob um ângulo de 45. Sabendo que o prédio foi construído num terreno plano, determine a altura do edifício em metros. Então a gente está vendo aqui as opções das respostas, olha só, vai ser um cálculo que vai exigir um pouquinho da gente, né? Só que o interessante é que nos denominadores, pessoal, você está percebendo a presença das raízes, né? Tem um modo de retirar isso, é chamado de simplificação de frações quando o denominador é um número irracional. Mas a gente não vai fazer porque nas opções de resposta aqui ela está presente, né? Então não vai ser tão complicado assim resolver esse probleminha. Então vamos tentar construir um desenho, pessoal, é muito útil, viu? A gente construir o desenho que retrata essa situação aqui. Então a pessoa, né, ela está lá no Instituto Federal, vê um edifício sob um ângulo de 60 graus. Então é natural de você pensar o seguinte, ó, você vem aqui e inicia construindo um segmento vertical, esse segmento vertical faz o papel do edifício, tá? E aí a pessoa vê o edifício no ângulo de 60 graus, então a gente traz um segmento aqui, ó, um segmento horizontal, bem na ponta desse segmento horizontal vai ser a posição da pessoa, e eu venho aqui e faço essa linha, esse segmento, e vai indicar agora a presença do ângulo de 90 graus. Aqui, ó. Aqui tem um ângulo, não 90 não, 60, né? Aí, ó, um ângulo de 60 graus. Aqui forma um ângulo reto, tá? Imaginando, até o enunciado fala, né, que o terreno é plano, né? Vamos chamar de H a altura do edifício que a gente está, e nós não sabemos qual foi o deslocamento da pessoa bem da base do edifício até onde ela parou para olhar o topo lá a 60 graus. Vamos chamar isso aqui de X, tá? Aí o enunciado fala assim, ó, caminhando mais 30 metros na direção oposta ao edifício, passa a observá-lo sob um ângulo de 45 graus. Então tá bom, então a gente vai voltar aqui a fazer um segmento, aí bem dessa ponta aqui onde a pessoa tinha parado, ela vai caminhar mais 30 metros, aí aqui fala, né, no sentido oposto ao edifício, então tem que ser nesse rumo onde eu estou fazendo aí, ó. Opa, o segmento ficou errado aqui, deixa eu voltar a fazê-lo aqui novamente. Então tá bom, então vem aqui, e aí segue 30 metros para cá, aí parou, deixa eu consertar aqui, aí. Aqui então, bem nesse pedacinho desse segmento aqui, ó, que vai bem dessa ponta, né, bem desse vértice aqui até aqui, vou colocar o número 30, que equivale a 30 metros que a pessoa caminhou. Aí ela passou a olhar o edifício sob um ângulo de 45 graus, né? Aí ela passou a olhar aqui o edifício, e aí agora um novo ângulo que a pessoa está visualizando vale 45 graus aqui. Muito bom. Aí vou colocar o número 45. O autor está querendo que a gente calcule qual é a altura do edifício, tá? Excelente. Primeira constatação, pessoal, a gente consegue, aqui desse triângulo retângulo, esse triângulo onde tem um ângulo de 60 graus, a gente pode montar a tangente do ângulo de 60, visto que tem o cateto oposto e o cateto adjacente mencionados aqui, né? Então a gente pode vir aqui e falar assim, ó, tangente dos 60 graus é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí você tem que lembrar do valor da tangente dos 60 lá na tabelinha, tá, pessoal? Raiz quadrada de 3, tá? Raiz quadrada de 3 é igual. Cateto oposto é h, cateto adjacente é x. E aqui nessa igualdade a gente pode pegar o x que está dividindo e passá-lo multiplicando, de maneira que fica h igual a raiz quadrada de 3, x. Muito bom. Outro detalhe agora, pessoal, uma outra observação interessante que a gente pode fazer agora, tá? Parando aqui nessa igualdade, né? Nós temos que quando um triângulo retângulo tem ângulo de 90 graus, nós temos uma vantagem enorme, que isso acontece, tem um ângulo de 45 graus, melhor dizendo. Todo triângulo retângulo que apresenta ângulo agudo 45 graus é triângulo isósceles. Isso mesmo, tá? Se aqui é 45 graus e aqui é 90 graus, só resta aqui para o vértice de cima, pessoal, esse vértice inteiro aqui, ó, aí o ângulo aqui onde eu estou pintando tudo, só resta também ser 45 graus, tá? Porque a soma dos três ângulos no triângulo tem que dar 180. E se esse triângulo retângulo ele é um triângulo isósceles, nós também podemos afirmar que a medida desse lado aqui, pessoal, ó, que vale 30 mais x, tá? Ficou um pouquinho torto aí, mas não tem problema não. Ó, o lado vale 30 mais x, esse cateto horizontal é igual a esse cateto vertical que vale h. Tá? Então aqui nós podemos montar uma outra igualdade, ó. O valor 30 mais x é igual a h, tá? Por que isso acontece? Porque o triângulo retângulo que tem um ângulo de 45 graus, ele é um triângulo isósceles. E nessa igualdade aqui foi uma igualdade boa, porque a gente já tem que se h, né, vale 30 mais x e h também vale raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3x, a gente pode fazer o seguinte, vamos isolar o x aqui para a gente ter em função de h e substituir aqui, pessoal, e a gente consegue encontrar o h, tá?
Ó, então eu vou pegar o 30 e jogar para o lado de lá. Ele está no número positivo, passa trocando de sinal, né? A gente vai encontrar que x é igual a h menos 30. E vem aqui agora substituir isso no lugar do x, tá? Nós vamos ter aqui agora h é igual raiz quadrada de 3 que multiplica o x é h menos 30. Agora pode fazer o procedimento, a propriedade distributiva aqui, ó. H é igual a raiz quadrada de 3 vezes h, raiz quadrada de 3h. Raiz quadrada de 3h. Raiz quadrada de 3 menos 30, raiz de 3. Muito bom. A gente pode agora isolar o h. Eu prefiro pegar essa letrinha h e passar para cá. Esse menos 30 raiz de 3 manda para o lado de lá da igualdade, trocando de sinal, viu? Esse 30 raiz de 3 passa positivo. 30 raiz de 3 é igual. Eu repito, o raiz de 3h, aí esse h passa para cá menos h. Nesse momento aqui, pessoal, nessa igualdade, a gente pode deixar a letrinha h em evidência. Aí vai ficar assim, ó, 30 raiz de 3 é igual. Colocando a letrinha h em evidência, aí dentro aqui do parênteses, a gente vai colocar os coeficientes que acompanham o h, né? O primeiro aqui é o raiz quadrada de 3, menos, e o número que está aqui na frente do h é o 1. Aí pronto, ó. Este número, raiz de 3 menos 1, que está multiplicando, pode passar dividindo, viu? Aí a gente vai passar a ter h valendo assim, ó, valendo 30 raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3 menos 1. Pronto. Esse resultado aqui nos fornece h, e se você for percorrer nas opções, você vai ver que é a letra E para marcar, tá bom? Bem, pessoal, essa é a questão número 4, a penúltima dessa primeira leva de questões que a gente está levantando para vocês, tá? Ela caiu na faculdade chamada Albert Einstein. Muito bom, olha só. É uma questão extensa, viu, pessoal? O enunciado começa aqui, né, e termina nessa segunda coluna. Mas eu reparti em dois para ficar mais fácil a visualização, tá? Vamos então ao enunciado. Uma empresa desenvolveu um suporte para fixação de televisores, TVs, em paredes. O suporte pode ser utilizado em TVs de 32 até 55 polegadas e permite que o aparelho fique na vertical ou inclinado, conforme a ilustração, em que beta refere-se ao ângulo máximo de inclinação. Então tá bom. Então, inicialmente a gente está vendo essa imagem aqui para a TV de 32 polegadas. Nessa primeira fotografia, a TV está na vertical, mas aqui ela já está inclinada, né? E a máxima inclinação dela é o ângulo que a TV faz com a parede, né? O ângulo beta. Isso é de 32. A de 55 polegadas, inicialmente também está na vertical, né? E depois aqui ela já está inclinada e o ângulo máximo que ela faz também com a parede, o ângulo beta, está aqui para a TV de 55 polegadas. Muito bom. Tem as medidas, né, as distâncias da TV à parede, né, o comprimento aqui de parte do corpinho da TV, né? Muito bom. Logo em seguida, o pessoal aqui da faculdade colocou para nós essas duas tabelas, né? A gente está vendo o ângulo beta começando do 10 graus, né, e indo até o 21 graus. E a gente vê nas colunas os valores de seno, cosseno e tangente desses valores. Muito bom. Aqui vem o comando da questão, né? A diferença entre o ângulo máximo de inclinação da TV de 32 polegadas e da TV de 55 polegadas é um valor entre... Ok, então vamos lá, vamos tentar encontrar essa medida. Pessoal, vou ampliar a imagem aqui para ficar melhor da gente visualizar essa questão da parte de 32 polegadas, tá? Bom, nós temos aqui, bem nessa segunda figura, onde está a presença do ângulo beta, a gente tem um triângulo retângulo formado por esse suporte superior aqui, uma parte do corpinho da TV e a parede, né? A gente tem esse triângulo retângulo. Vamos ver que medidas o autor forneceu para nós. Tá, ele forneceu para a gente essa medida 29 centímetros, isso aqui é a hipotenusa. Ele também forneceu, já que essa distância aqui é 10, pessoal, é a mesma daqui de cima também, ó. Então aqui vale 10, tá? 10 centímetros, certo? Então nós temos hipotenusa e cateto oposto em relação ao ângulo beta. Hipotenusa e cateto oposto. Qual das razões trigonométricas a gente vai usar? Resposta, seno. Então vamos lá. Vamos montar aqui, ó. Seno do ângulo beta é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O seno do ângulo beta é igual. Lembrando, hein? A gente está aqui na TV de 32 polegadas, tá? Esse primeiro cálculo. Quem é o cateto oposto? É 10. 10 sobre. Quem é a hipotenusa? É 29. Ok. Então, quando você fizer a divisão de 10 por 29, a gente não vai encontrar um valor exato, tá? A gente vai encontrar um valor decimal. O número 10 dividido pelo número 29,
Olha só, a gente está usando aqui na tabela que o autor forneceu 3 casas decimais. Então eu vou fazer esse cálculo aqui utilizando também aproximadamente 3 casas decimais, tá ok? Então o valor do ângulo do seno de beta vale aproximadamente 0,345. 0,345. Muito bom, esse é um valor aproximado, tá? Vamos então agora percorrer na tabela, vamos ver na tabela do seno, né, que a gente está usando seno, qual é o ângulo que possui seno esse valor decimal. Vamos tentar encontrar aqui. Ó. O valor decimal que a nossa conta deu 0,345, hein? Então vamos olhar nessa coluna do seno, vamos ver se a gente encontra o valor 0,345 aproximadamente. Essa primeira coluna não. Vamos à segunda coluna, 0,345, opa, aqui ó. Aqui deu 0,342 e o nosso valor é 0,345. Então, olha a nossa referência, pessoal. É o ângulo de 20 graus. Mas veja bem, não é exatamente 20 graus, né? Porque para ser exatamente 20 graus tinha que ter dado um valor aproximado disso aqui, né? E deu um pouquinho maior, tá vendo? Então vamos fazer uma pequena aproximação aqui. Olha, seria um valor maior que 20 graus ou menor que 20 graus, visto que o valor deu 0,345. Se a gente perceber, à medida que o valor do seno aumenta, o ângulo aumenta também, tá vendo? Então é um valor aproximadamente 20, porém maior que 20, viu? Não tem nenhum problema de eu colocar assim para vocês, ó. O ângulo beta é aproximadamente, eu vou colocar assim, gente, 20,1 graus. Tá? 20,1 é um pouco maior que 20, né? Então 20,1 está sendo um valor razoável. Muito bom, então reserva aí. Significa então que o ângulo máximo aproximadamente 20,1 para a TV de 32 polegadas. Vamos agora avançar aqui do ladinho. Vamos fazer esse mesmo raciocínio para a TV de 55. Certo, então. Bom, quando a TV de 55 for inclinada, também tem a presença de um triângulo retângulo, né? A hipotenusa aqui, ó, 45 graus. E esse cateto oposto aqui? É o mesmo do 10, né? Que ele forneceu para a gente. Então, vou colocar 10 aqui, ó, 10 centímetros. Bom, hipotenusa, cateto oposto, nós estamos novamente falando do seno, né? Então, para a TV de 55 polegadas, vamos fazer a conta pelo seno. Seno do beta é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno do ângulo beta vai ser igual. O cateto oposto é 10, a hipotenusa é 45. Tá bom, pessoal, essa divisão aqui ela vai fornecer um resultado aproximado, hein? Seno de beta. Pessoal, fazendo a divisão, a gente vai encontrar 0,222 e uma dízima periódica, tá? Então eu vou aproximar o resultado para 0,222, apenas 3 casas decimais para ficar fácil a gente visualizar aqui, né? Então vamos fazer a mesma análise. Qual é o ângulo beta que possui seno, esse decimal, 0,222? Vamos percorrer na coluna do seno aqui, ó. Bom, fixa o número, hein? 0,222. Vamos descer aqui, 0,222, opa, aqui, ó. Esse valor aqui, né? Que está com o ângulo de 13 graus, 0,225. Bom, como deu 0,222, o valor não é exatamente 13 graus, mas é pertinho, né? E a pergunta para vocês, olha só, vai ser pertinho do 13, valor aproximado do 13. Maior que o 13 ou menor que o 13? Bom, esse valor aqui deu menor que 225, né? Então vai ser um valor um pouquinho menor que o 13. Se é um valor um pouquinho menor que o 13, eu vou então chegar aqui, ó, eu vou afirmar que o ângulo beta é aproximadamente, olha, 12,9 graus, tá? Um valor pertinho do 13, porém menor. Muito bom. Vamos agora fornecer a resposta aqui. Esta aproximação que a gente está fazendo aqui, pessoal, do ângulo beta, tanto de 32 quanto de 55, realmente vai ser uma boa aproximação para a gente definir qual intervalo, tá? Está o valor dessa diferença de ângulo. Você vai ver que foi realmente interessante a gente ter feito essa relativa aproximação, né? Olha o enunciado. A diferença entre o ângulo máximo de inclinação da TV de 32 polegadas e da TV de 55 é um valor entre... Então, o pessoal aqui está fornecendo um intervalo, né, de números para nós. Vamos fazer então essa diferença, né, propriamente dita. Olha, o valor então vai ser 20,1 menos 12,9. Isso aí é aproximado, viu, pessoal? 20,1, tá? Menos 12,9. Isso aí vai dar aproximadamente 7,2. Bom, essa subtração dá certinho 7,2, mas reforçando, né? Nós estamos com um valor aproximado, então esse resultado também ele fica aproximado, tá? Mas um pouco maior que 7, né? E agora percorra os olhos aqui nas opções.
qual intervalo melhor encaixa o número aproximadamente 7,2? Intervalo da letra C, entre 7 e 9, tá? Foi importante, pessoal, a gente ter feito essa relativa aproximação aqui, porque se a gente só fixasse no 20 e no 13, né? 20 menos 13 dá 7. Aí a gente ficaria em dúvida entre marcar a letra C e a letra E, né? Veja que a letra E também tem aqui um extremo do intervalo 7. A gente ficaria com uma certa dúvida de marcar. Mas como a gente deu uma melhorada na aproximação, a gente conseguiu visualizar um valor também um pouco melhor, né? Para a gente poder marcar aqui. Portanto, letra C, hein, galera? Tá bom? Vamos agora para a última questão, a questão 5. Essa questão aqui, da Faculdade FAMEMA, significa Faculdade de Medicina de Marília, tá? A figura mostra o triângulo retângulo ABC, de hipotenusa AB valendo 10, do ângulo ABC valendo 30 graus, quer dizer que é no vértice B, e o ponto D sobre o lado BC. Então o pessoal fez o desenho para nós e colocou os valores nos devidos lugares, né? Sabendo que AD é bissetriz do ângulo BAC, o valor da razão BD sobre DC é igual a quanto? Bom, pessoal, o autor falou que esse segmento preto aqui, ó, AD, é bissetriz. Vamos lembrar? O que bissetriz faz? Bissetriz divide o ângulo ao meio. Então quer dizer que o ângulo que tiver aqui no vértice A, ele foi dividido ao meio e tem os valores fracionados na parte de cima e na parte de baixo, tá? Será que a gente tem condições de encontrar essa medida aqui? Ah, eu acho que dá, né? Olha, o autor forneceu para nós, por exemplo, ele forneceu que o lado AB vale 10 e o lado AB é a hipotenusa, né, pessoal, desse triângulo. Olha, se a gente tem hipotenusa e tem um ângulo, a gente consegue encontrar o valor tanto desse cateto adjacente, tá? Que é cateto adjacente do 30, quanto esse cateto aqui, que é o cateto oposto do 30. A gente pode encontrar esses dois valores, e é bom encontrar mesmo, porque o autor quer que a gente faça o segmento BD. Eu vou chamar o segmento BD de X, tá bom? Aqui, ó, bem aqui, ó, X. Sobre DC. Eu vou falar que o segmento DC, nessa medida aqui, vale a letrinha Y. E aí a gente vai encontrar o valor dos dois e vai poder fazer a subtração, tá? Então vamos lá. Vamos encontrar o valor desse cateto adjacente aqui, pessoal. Tendo hipotenusa e usando o cateto adjacente, a gente está falando do cosseno, né? O cosseno do ângulo de 30 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Não, cosseno é cateto adjacente. Corrigindo aqui, ó. Vamos lá. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Na tabelinha, cosseno do 30 vale o número raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá? Quem é o cateto adjacente? Vale a medida BC. A medida BC vale x mais y, mas eu vou manter como medida BC aqui, tá? Sobre hipotenusa, 10. Bom, a gente pode, nessa igualdade aqui, poderia multiplicar cruzado. Mas se a gente quiser, a gente pode fazer a simplificação do 2 com o 10, né? A gente pode simplificar por 2, não é, pessoal? Simplificando por 2, eu vou encontrar aqui 1 e aqui 5. E agora, fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter que 1 vezes BC dá BC, é igual, raiz de 3 vezes 5 vai dar 5 raiz quadrada de 3. Muito bom, centímetros. Esse é o BC. Eu vou agora querer encontrar o segmento AC, tá, pessoal? O segmento AC é o cateto oposto. Eu posso utilizar agora aqui, eu posso utilizar seno. Seno do ângulo de 30 graus envolve cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 na tabelinha é meio, tá? Meio, viu? O valor do seno do 30. Cateto oposto é o segmento AC e hipotenusa é o 10. Se eu fizer também a mesma simplificação, como eu fiz agora há pouco, né? Eu posso simplificar o número 2 por 2 e o número 10 por 2. Aí a gente vai encontrar o quê? Vai encontrar 1 aqui nesse lugar, nesse denominador, e 5 aqui. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente encontra que o segmento AC vale 5 centímetros. Isso é ótimo, tá? Aqui vale 5 centímetros. Veja agora que por termos encontrado o segmento AC, eu posso agora me concentrar nesse triângulo retângulo aqui para eu encontrar a medida Y, tá? E veja que não vai ser difícil. Pessoal, voltando ao assunto novamente. Se esse segmento AD é bissetriz, primeiro, qual é o ângulo que estava aqui no vértice A? Bom, se no triângulo ABC já tem 90 e tem 30, sobra 60 graus para o vértice A, né? O vértice A sobra 60 graus para ele. Como aqui é bissetriz, então dividiu os 60 ao meio, nessa parte onde eu estou pintando tem 30 graus, tá? E a gente agora está com um triângulo retângulo em que tem um ângulo de 30 graus, que a gente descobriu, né? E tem aqui, ó, o cateto adjacente dele, que é 5, que a gente determinou, o cateto adjacente, e queremos encontrar o cateto oposto. Cateto adjacente, cateto oposto desse triângulo ACD, nós vamos usar tangente, né, pessoal? Então vamos usar pela tangente, resolver pela tangente aqui agora, ó. Então no triângulo ACD, vamos lá, tangente
de 30 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Lá na tabelinha, quanto que vale a tangente do 30 graus? Raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá? Cateto oposto é a letrinha y, cateto adjacente é o número 5. Aqui fazendo a multiplicação cruzada, na realidade nem multiplicar cruzado não é, né, pessoal? Eu quero encontrar o y, né? O 5 que está dividindo passa multiplicando. Então eu encontro o y valendo 5 raiz quadrada de 3 sobre 3, tá? Excelente, já tem o y, que é 5 raiz de 3 sobre 3. Quero encontrar o x para eu poder fazer essa divisão, né? Como eu já sei a conta que a gente fez agora, a gente encontrou esse cateto todo aqui, pessoal, esse cateto adjacente aqui, em relação ao 30, né? A gente encontrou valendo, o segmento BC, vale 5 raiz de 3. Então nós conseguimos encontrar o valor do x, pessoal. O valor do x vai ser 5 raiz de 3 menos y, viu? X vai ser 5 raiz quadrada de 3 menos y. Então vai ser 5 raiz quadrada de 3 menos, quanto que é o y? Aqui, ó, 5 raiz de 3 sobre 3. Vamos fazer o cálculo aqui pelaquela técnica do MMC? Então vamos lá, deixa eu passar um travessão aqui. Ok, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1 é 3, né? Aí, opa, saiu errado aqui esse número 3. Deixa eu escrever ele de novo. 3. 3 dividido por 1. Lembrando, né, que aqui tem 1, né? Embaixo aqui desse número 5 raiz de 3 tem 1. Então vamos retomar. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 5 raiz de 3, 15. 15 raiz de 3. Menos. 3 dividido por 3 é 1. E 1 vezes esse número é ele mesmo. Pronto. Então agora a gente tem o quê? A subtração de 15 raiz de 3 por 5 raiz de 3. Isso dá 10 raiz de 3, não é, pessoal? 10 raiz de 3. Agora nós já temos condições de resolver o problema, tá? O autor quer que a gente faça a conta da razão BD sobre DC. Então tá bom. Quem é BD no nosso problema? BD é a medida x sobre DC é a medida y. A medida x vale 10 raiz de 3 sobre 3, né? Agora sobre quem que é a medida y? A medida y vale 5 raiz de 3 sobre 3. Aí agora a gente tem uma vantagem de uma série de simplificações que a gente pode fazer, pessoal. Porque eu tenho essa fração dividida por essa fração, certo? Veja que o número 3, aqui o denominador 3, está na mesma posição que esse denominador 3. Então nessa divisão a gente pode simplificar. Veja também que a raiz quadrada de 3 está na mesma posição da raiz quadrada de 3 aqui embaixo. A gente também pode simplificar. E o que sobrou para nós? Sobrou apenas 10 sobre 5. Sim. A razão 10 sobre 5 é uma divisão, né? De 10 por 5, encontramos 2. Aqui equivale à letra E nesse exercício, ok?